A transposição da ideia de Arquimedes para determinar áreas foi feita 2000 anos depois pelo matemático alemão Bernhard Riemann. A soma de Riemann é um método que segue o processo de exaustão de Arquimedes para aproximar a área total sob uma curva num gráfico. Fornece uma definição precisa da integral definida como o limite de uma série infinita, motivo pelo qual também pode ser usada para definir a operação de integração. Tome qualquer curva dada por uma função y igual a f de x. Queremos calcular a área entre a curva e o eixo horizontal no intervalo x igual a a e x igual a b. Se a curva é uma linha reta, y igual a x mais b, entre os pontos A e B é suficiente somar a área do retângulo AB, A maiúsculo, B maiúsculo, e do triângulo ABC. Porém, para calcular a área sob uma curva de linha não reta, da qual sabemos a equação, como por exemplo y igual a x², podemos fazê-lo aproximadamente, somando as áreas de pequenos retângulos e triângulos, como na figura. Mas não queremos aproximações, queremos a área exata. Isso é feito pelo processo de integração. Suponhamos que temos uma curva y igual a f de x. Queremos encontrar a área entre a curva e o eixo horizontal no intervalo a e b. Dividimos esse intervalo em retângulos com largura Δx e fazemos Δx tender a zero. Se lembrarmos do processo de exaustão de Arquimedes, vemos que conforme Δx tende a zero, o valor da área se aproxima de seu valor exato. A soma da área desses retângulos é então Sn igual a y1 Δx mais y2 Δx e etc. Chamamos esta soma de Riemann. Assim podemos dizer que, se o número de intervalos n cresce sem limites e ao mesmo tempo Δx tende a zero, então a soma Sn tende a um limite S. Chamamos esse limite da integral definida de f de x no intervalo AB, simbolicamente dessa maneira. Assim, o limite é a soma das áreas de todos os retângulos, logo a área entre a curva e o eixo horizontal no intervalo AB é igual à integral entre A e B de y dx. A esse limite chamamos de integral definida de f de x no intervalo AB. Essa somatória é representada agora usando o símbolo da integral e o símbolo da derivada. A integral como antiderivada. Integração é o inverso da diferenciação. A integração está ligada à diferenciação por meio do teorema fundamental do cálculo. Como vimos, os fundadores do cálculo pensaram na integral como uma soma infinita de retângulos de largura infinitesimal, sendo dada por uma rigorosa definição matemática de integral por Bernhard Riemann, a soma de Riemann. Veremos agora como resolver o problema reverso proposto por Newton. Suponha que um corpo está caindo sob a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. No momento em que começa a medir o tempo, t igual a zero, sua velocidade inicial é 20 metros por segundo. Qual a velocidade depois de 3 segundos? Bem, o limite de ΔV sobre ΔT é igual à aceleração, que é igual a 10 metros quadrados por segundo. A aceleração é a razão da mudança de velocidade. Assim, para a aceleração instantânea, podemos escrever que o limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero é dv dt, mas dv dt é igual à aceleração. É a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Agora note que, como a derivada a igual a 10 é uma constante, e de acordo com o processo inverso da diferenciação, a função que a causou deve ser de grau 1, portanto uma linha reta. Usamos o reverso do processo de diferenciação para obter a expressão que relata a velocidade do corpo. Assim, o termo 10 deve ser gerado por um termo igual a 10t. Mas, como veremos, não temos informações suficientes nesse processo, então temos de acrescentar um valor constante c. Esta linha reta tem uma inclinação alfa, porque dv dt igual a a igual a tangente de alfa igual a 10. Então a função que procuramos é uma das linhas pontilhadas abaixo, onde c é a interseção da linha com o eixo vertical, ou seja, onde t é igual a zero. Mas qual dessas linhas é a nossa função? Isso depende de mais informações do fenômeno físico em questão.
Como sabemos que o corpo iniciou sua descida em t igual a 0 com v igual a 20 metros por segundo, podemos encontrar c substituindo esses valores na equação da velocidade. Então 20 igual a 10 vezes 0 mais c, então c igual a 20. Finalmente obtemos v igual a 10t mais 20. E a velocidade em t igual a 3 igual a 50 metros por segundo. Encontramos como a velocidade varia com o tempo, mas a velocidade instantânea, por sua vez, nada mais é do que a variação instantânea da posição. Então, v igual ao limite quando ΔT tende para zero, de ΔS sobre ΔT, que é ds dt, que é 10t mais 20. Aqui, novamente, podemos tentar inverter o processo de diferenciação para obter a expressão que é a posição do corpo. O termo 10t deve ser gerado por um termo igual a 5t², pois a derivada de 5t² é igual a 10t. O termo 20 deve ser gerado por um termo igual a 20t, pois a derivada de 20t é igual a 20. Então, S igual a 5t² mais 20t mais k. E, como anteriormente, uma constante deve ser somada, e temos a família das parábolas abaixo. Presumindo que no tempo inicial o corpo estava em sua posição inicial, S igual a 0, temos 0 igual a 5 vezes 0 ao quadrado mais 20 vezes 0 mais k. Então, k igual a 0. Então, para a distância, temos S igual a 5t² mais 20t, o que dá para o espaço percorrido após 3 segundos, 105 metros. Esse exemplo mostrou como a aceleração, segundo a derivada, obtemos pelo processo de antidiferenciação as expressões para a velocidade e a distância, descrevendo completamente o movimento do corpo. Incidentalmente, as expressões a igual a dv dt e v igual a ds dt levam o nome de equações diferenciais. Em resumo, numa equação, por exemplo, dy dx sobre dx igual a 6x² mais 2x menos 4, é simples obter a integral. Y igual a 2x ao cubo mais x² menos 4x mais c pela regra. Aumente um grau de cada termo e divida pelo novo expoente e acrescente uma constante. Criada por Leibniz, a notação para integração usa uma letra S de soma alongada. Então, em nossos exemplos, dv dt igual a então dv igual a 10 dt é a integral entre o tempo 0 e o tempo 3 segundos de 10 dt. E escrevemos dessa forma, 10 dt mais c entre 0 e 3. Então temos 10 vezes 3 menos c, menos 10 vezes 0 menos c, igual a 30 metros por segundo. Mas em t igual a 0, a velocidade já era 20 metros por segundo. Temos então v igual a 30 mais 20 igual a 50 metros por segundo. Para a distância, temos ds dt igual a v, logo ds igual a 10t mais c dt, logo s é a integral de 10t mais 20 dt. Então S igual a integral 10t mais 20, que é igual a 10t² mais 2 mais 20t mais k. Então S igual a 5t² mais 20t mais k. Mas em t igual a 0, a distância também é 0. Então, S igual a 5t² mais 20t. Assim podemos calcular a distância em qualquer tempo. Em particular, depois de 3 segundos, temos S igual a 105 metros. Note que primeiro usamos propositalmente o conceito de integral definida para obtermos a velocidade, ou seja, conseguimos um número v igual a 50 metros por segundo para a nossa velocidade. No segundo caso, usamos a integral indefinida. Nesse caso, não conseguimos um número, mas a equação do movimento. O que dá para o espaço percorrido após 3 segundos, 105 metros.